Bom dia a todos. Todos me ouvem bem? Não? Ele falou que não. Primeiramente, dizer que é muito legal estar aqui no evento. É a primeira vez que eu faço nesse formato, né? Com fone, mas estou muito feliz de estar aqui. Na semana que vem estarei também presente no grande evento de saúde que vai ocorrer em Vassouras. Todos me ouvem? Tudo certo? Vou trazer um pouquinho aqui da experiência. Hoje eu estou como diretor acadêmico de um instituto, que é o Instituto Nêmesis. Nós temos lá no conselho ministros, desembargadores, promotores. E vou trazer um pouco da minha experiência como gestor público. Eu fui do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro durante 9 anos. Fui chefe de gabinete da presidência do Tribunal de Justiça do Estado. Fui chefe do PROCON do Estado do Rio de Janeiro, fiscalizando aí 92 municípios. Secretário municipal de modernização, integridade e compliance. E recentemente também fui do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro, fiscalizando aí os 91 municípios, porque o município do Rio, da capital, tem o seu próprio Tribunal de Contas. Então, falar um pouquinho dessa importância de capacitação aí dos gestores públicos e já mais uma vez agradecer aqui o convite do Rodrigo Vilar e de toda a equipe, parabenizar pelo evento. A capacitação hoje dos gestores públicos e também dos gestores privados é muito importante, principalmente por conta dos avanços tecnológicos e da mudança da legislação brasileira. Eu, além de advogado, sou professor titular de 3 faculdades, sou professor da Cândido Mendes, da Estácio, da Faculdade de Anhanguera, e como professor de Direito, nós temos um grande desafio no Brasil, que é acompanhar a evolução da legislação e a mudança de entendimento, não só do Supremo Tribunal, mas do STJ e dos tribunais superiores. Recentemente, na segunda-feira passada, mesmo o Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro foi julgar uma questão envolvendo o Tribunal de Contas do Estado e, diferente do que eles tinham julgado na outra segunda, nessa segunda eles mudaram de entendimento sobre a competência do Tribunal de Contas, se o Tribunal de Contas pode ou não analisar os contratos públicos. Os desembargadores entendendo que o Tribunal de Contas só poderia atuar até a execução do contrato, só até a celebração do contrato, perdão, e não após a execução. E nessa segunda-feira, uns 3 dias atrás, por maioria, decidiu que o Tribunal de Contas não pode, sendo que na semana passada era por unanimidade. Então, um dos principais desafios nossos é a mudança da legislação, mas principalmente a mudança de entendimento dos tribunais. Então, a capacitação hoje ela entra como um aspecto fundamental para que o gestor possa se preparar, planejar, executar e principalmente avaliar as condutas. Na próxima semana mesmo, eu estarei palestrando sobre a responsabilidade civil do médico, porque hoje há uma demanda excessiva contra os médicos, não só médicos públicos, mas médicos privados. Qualquer problema que tem no hospital privado ou no hospital público, processa-se ou o Estado, se for público, ou a empresa privada, e colocam os médicos também. E hoje a gente atua em diversos estados da federação falando dessa importância de capacitação. Veja o problema que nós temos no direito. Temos a reforma da Previdência, vem aí a reforma tributária, tivemos a reforma do Estado, agora estamos também passando por uma reforma dos servidores públicos, com a terceirização, o Supremo Tribunal Federal autorizando terceirização, quarteirização. Se nós nos capacitarmos, não ficarmos fazendo o que nós estamos fazendo aqui hoje, aprendendo cada dia mais, isso causa um colapso, não só no sistema privado, mas também no sistema público. E aqui vou dar alguns exemplos para que vocês possam tirar proveito desse nosso momento aqui. Eu fui chefe do PROCON 2 anos e quando decretou a pandemia, eu estava no PROCON do Estado do Rio de Janeiro. Logo quando decretou a pandemia. Recebemos 2 semanas depois do decreto da pandemia, um ofício do Ministério Público do Estado, e todos os gestores têm medo do Ministério Público, do Tribunal de Contas, né? Recebemos um ofício do Ministério Público dizendo assim, ó, quais são as políticas públicas implementadas pelo PROCON para o enfrentamento da pandemia. Eu estava em casa no dia, fazendo uma operação de fiscalização, porque naquele momento tinha teste de Covid falso, álcool em gel superfaturado e tudo mais. A gente fazendo uma operação, uma fiscalização, e o diretor me liga, chefe,
estamos com um problema, precisamos responder um ofício do Ministério Público perguntando quais são as políticas públicas que o PROCON realizou. E eu dizia para ele, PROCON não realiza política pública. Por quê? Porque o PROCON, assim como o DETRAN, assim como o INEA, é uma autarquia. E dentro do direito administrativo, a autarquia ela pertence à administração pública. Mas aquilo me chamou muita atenção, porque para nós que somos gestores públicos, nós temos que saber uma diferença básica, e aqui eu queria compartilhar com vocês isso, porque é interessantíssimo. Uma diferença básica entre Estado, governo e administração. A administração pública, o exemplo DETRAN, o INEA, o PROCON e diversas outras autarquias, não exerce política pública, apenas executa as políticas públicas. As políticas públicas, elas saem do governo, que é diferente de Estado. Então, essa divisão de Estado, governo e administração, apesar de já termos estudado isso no colégio, às vezes a gente esquece. O Estado é uma sociedade política e juridicamente organizada. Aliás, quando nós estudamos Estado no Brasil, ficamos até na dúvida se o Brasil tem ou não tem um Estado, né? Porque o conceito de Estado mundial é que o Estado seja uma sociedade jurídica e politicamente organizada. Tendo isso, vamos para o governo. O governo é que estabelece as metas, as políticas públicas, as diretrizes. E o PROCON lá na ponta é a administração. A administração só executa. A administração não pode estabelecer políticas públicas. A administração pública apenas executa as políticas públicas. Então, na época, respondemos o ofício do Ministério Público dizendo, olha, o PROCON é uma autarquia regida pela Lei 5.738, 2010. Ela apenas executa as políticas saem do governo. Então, é o governo que estabelece essas políticas públicas. E aqui nem somos a favor nem de direita nem de esquerda, mas temos como fazer comparativos. Um governo passado era muito favorável ao porte de arma, o governo atual já não é tanto favorável. Isso é política pública. A política pública ela vai ser feita pelo governo. E hoje, quando nós falamos em política pública relacionada à área da saúde, nós temos diversos problemas e a maioria deles decorre da capacitação. No Tribunal de Contas, peguei diversos exemplos de secretários de saúde, procuradores de saúde, que sofriam punição na gestão pública por falta de capacitação. Vou lhes dar vários exemplos para que vocês possam abrir a mente e entender o que eu estou falando. Hoje, a nova lei de licitações, que é a Lei 14.133 de 2021, que substituiu a Lei 8.666 de 93, ela exige do gestor público planejamento. O gestor público ele não pode fazer mais uma contratação de medicamentos, de médico, de profissionais, enfermeiros, seja quem for, sem ter um planejamento. E muitos desses gestores não conseguem se planejar. E até mesmo aqueles que se planejam, às vezes não conseguem executar. Por quê? Porque dentro da saúde pública e dentro da saúde privada, hoje nós estamos vivendo um momento que é a judicialização. Tudo vai para o Poder Judiciário. Então, mesmo aquele gestor bem capacitado, bem preparado, que faz o seu planejamento, às vezes está ali no dia a dia e chega uma liminar de um juiz determinando para comprar um remédio. Tem remédios aí que custam 100 mil por mês e mais de um paciente em um município tem que tomar aquele medicamento. Então, às vezes, mesmo ele se planejando, mesmo ele se capacitando, mesmo ele se preparando, chega lá uma decisão e ele tem que cumprir todo aquele planejamento dele, cai por terra. Mas são poucos que se planejam. A maioria não se planeja. Vou lhes dar um exemplo. No Tribunal de Contas, pegamos um secretário de saúde que recebeu uma punição, foi multado, perdeu a função pública porque uma determinada mídia, se eu não me engano foi o RJTV, chegou a um hospital público e não tinha médico ali naquele momento, naquela madrugada. O que ele fez? Ele foi lá e contratou temporariamente um médico para ficar em 2 plantões. O Tribunal de Contas foi e multou o gestor. Entendeu que ele não podia fazer a contratação temporária. Por que não? Porque a regra no Brasil, para trabalhar na administração pública, é concurso público, né? Essa é a regra. A exceção é a contratação temporária, a terceirização e outros convênios, contratos e tudo mais. Quando ele contratou esse médico, o Tribunal de Contas, quando realizou a auditoria, falou, olha só, há previsibilidade de médico faltar, de médico ficar doente,
de ter uma demanda, às vezes, excessiva num determinado plantão, e mesmo tendo um médico, seria necessário 2 ou 3 ou até mais médicos. E isso foi uma falta de planejamento. O Tribunal de Contas aplica a multa, manda ele planejar. Ele volta ao Tribunal de Contas e fala, mas o que é planejamento? Como que eu me planejo? Como que eu crio uma estrutura de planejamento, né? Hoje se fala muito em PPA, né? Plano plurianual, né? Plano plurianual. Hoje a melhor solução para o planejamento é a análise de dados. É a análise de dados. Hoje tudo envolve dados. Tudo. Na próxima semana, até lhes convido, convido a todos vocês, e apesar do ingresso estar R$3.000, se alguém quiser participar, eu como palestrante posso levar algum gratuitamente. Na próxima semana teremos em Vassouras 2 dias de encontro com desembargadores, conselheiros, juízes, falando sobre planejamento, sobre judicialização, sobre fonte de custeio na área da saúde pública, porque até para montar um planejamento é difícil. E hoje, eu rodo todas as prefeituras, é lógico que todas seriam uma hipérbole, mas a maioria delas, e eu vejo que às vezes a prefeitura, o processo é físico. Tem 2 servidores, como que eles vão se planejar? Então hoje nós entregamos modelos de planejamento, mas tudo com base em análise de dados. Quantas pessoas naquele município têm diabetes? Quantas pessoas são atendidas por dia? Quantas têm doença crônica? Quanto tempo elas ficam na espera? Então hoje a capacitação dos gestores, sejam eles públicos ou privados, ela tem que ser uma capacitação baseada em dados. Aliás, nós eleitores, porque todos nós aqui somos eleitores, alguns obrigados, outros não, mas nós eleitores deveríamos votar nos gestores públicos que mostrem dados. Que mostram, olha, eu fiz isso, eu atendia tantas pessoas, né? Eu fiquei no PROCON lá 2 anos e o PROCON fazia muita conciliação. Eu via na televisão, o PROCON renegociou uma dívida de um consumidor com 99%. Eu achava aquilo fantástico. Uma dívida num país em que as pessoas vivem super endividadas, o PROCON negociar uma dívida com 99%. Quando eu ia analisar o processo, a dívida já estava prescrita. Falava, mas o consumidor não precisava nem pagar, então ainda pagou 99%. Então é muito importante analisar os dados, não só as informações que nos vêm à primeira vista. O consumidor negociou com 99%. Mas negociou por quê? Porque a dívida estava prescrita. Então, às vezes, é importante a gente analisar dados. E aqui eu trago casos concretos para que não fique maçante, que isso aqui se torne uma palestra onde a pessoa fique só falando a teoria, e eu lhes dou outros casos concretos. Nessa passagem que eu tive também no PROCON, me chamou muita atenção uma questão interessantíssima, e aqui, se alguém puder levantar a mão, tem alguém aqui que é servidor público ou trabalha na administração pública? Olha que interessante que eu vou falar para vocês que são da administração pública. Na administração pública existe um princípio que se chama autotutela. A autotutela é um poder-dever de rever seus próprios atos. Perfeito? Autotutela. Poder-dever de rever os seus próprios atos. Lá no PROCON nós fizemos uma operação, está na televisão, tem aí no Google também, se vocês botarem, no supermercado Guanabara. Pegamos toneladas de carne estragada. Toneladas de carne estragada. Aplicamos uma multa, se eu não me engano, foi R$1.600.000. R$1.600.000. E eu estou dando esse exemplo para falar para vocês a importância da capacitação, para falar a importância de saber o que é autotutela, porque se não soubesse o que é autotutela, não teria resolvido esse problema. Aplicamos uma multa numa mega operação no supermercado Guanabara de Nova Iguaçu. Eram toneladas de carne estragada. O advogado do Guanabara entrou com uma ação de anulação de ato administrativo punitivo e anulou a nossa multa. Por quê? Porque o juiz entendeu que a multa era exagerada, ela foi exacerbada. Então o juiz falou, olha, essa multa está muito alta, R$1.600.000 é muito caro, é uma multa muito alta, e o juiz anulou a multa. Olha que interessante para vocês que são gestores públicos ou que trabalham na administração. O juiz anulou a multa. A diretora de fiscalização veio ao meu gabinete e fala, Sancler, que pena, aquela nossa operação que nós fizemos, só na televisão, na mídia, tudo bonitinho, foi anulada a multa. Eu peguei,
Falei assim, Elisa, que até hoje é a mesma diretora de fiscalização, muito minha amiga, muito competente. Falei, Elisa, você leu a sentença do juiz? Ela, eu li. Falei, em nenhum momento o juiz disse que pode vender carne podre, que pode vender carne estragada. O que o juiz disse aqui é que a multa, a aplicação da multa foi exacerbada, foi alta. Faça o seguinte, aplique outra multa. A multa foi 1.600.000, aplique uma multa de 1.200.000. E ela, não, eu nunca vi isso, eu já estou aqui há mais de 10 anos, nunca vi isso. Falei, pode aplicar outra multa. E aqui queria ensinar isso para vocês. O que é isso? É autotutela. É o poder, dever de rever os seus próprios atos. Quando nós verificamos algum erro, nós temos o dever de corrigir. E, aliás, a nova lei de licitações, ela fala isso, nós temos que corrigir. Não é anular o procedimento licitatório, corrigir. Viu um erro, corrija o erro. Viu o erro, corrija o erro. Apliquei uma multa de 1.200.000, o advogado entra na justiça de novo, vai e consegue mais uma liminar suspendendo a eficácia. Como vocês sabem, o juiz não pode entrar no mérito administrativo, o juiz não pode falar o valor da multa, mas ele pode falar se ela é exacerbada, se ela é lícita, se ela é ilícita, se ela é razoável ou não é. Eu acabei ligando para o juiz, porque eu vim do Poder Judiciário, fui assessor desembargador lá 9 anos, fiquei na presidência 4 anos. Liguei para o juiz, falei, excelência, como o senhor não pode falar o valor da multa, eu queria justificar o valor. O Guanabara é diferente do Mundial, porque ele citava na jurisprudência uma multa que a gente tinha aplicado ao Mundial de 400.000. Com a quantidade de carne bem parecida. Só que quando nós, gestores públicos, vamos aplicar uma multa, nós levamos em consideração 3 fatores. Primeiro, a natureza e a gravidade da infração. Infração leve, pena leve. Segundo, o potencial econômico do infrator. E o terceiro, que o meu tempo é curto aqui, já estamos sinalizando. E o terceiro, que eu acho mais interessante, a discricionalidade da aplicação da multa. Nem sempre a multa é algo interessante. Nem sempre a multa é algo interessante. E nesse caso, o juiz concordou com a nossa tese e manteve a multa de 1.200.000. Eu volto ao PROCON e o diretor fala assim para mim, Sancler, eu preciso te levar numa sala aqui que tem mais de 1.000 processos parados, que todas as vezes que o juiz anulava a multa, a gente arquivava. Eu entrei no PROCON, não tinha nenhum carro. Saí de lá com 6 carros, computadores, celulares. Desarquivei tudo e mandei multar tudo de novo. Veja, por que isso? Porque eu fui capacitado. Eu sabia o que era autotutela. A autotutela é o poder, dever de rever os seus próprios atos. Assim como quando eu recebi o ofício do Ministério Público, eu sabia a diferença de Estado, governo e administração. Eu sabia que a administração não exercia políticas públicas. Quem faz política pública é o governo. Então, esses conceitos básicos, às vezes a gente diz assim, quem sabe a aula 1 sabe tudo. Na administração pública, quem sabe esses básicos, esses princípios, como a capacitação é um dever. Eu me lembro o governador Witzel ainda, né, que foi empichado. Na pandemia, ele era o governador e eu que escrevi o decreto do Estado do Rio de Janeiro sobre home office. E no direito administrativo, vocês são servidores públicos, sabem que tem o princípio da legalidade. A administração só pode fazer o que a lei autoriza. Só que o Estatuto dos Servidores do Rio de Janeiro é de 1975 e 1979. E os procuradores do Estado falavam, a gente não pode botar os servidores em home office, porque a lei não autoriza. Eu dizia, mas o princípio da eficiência determina. O home office não é uma faculdade, o home office é uma obrigatoriedade, é um corolário do princípio da eficiência. Então, às vezes, a gente extrai isso da Constituição. Às vezes a lei não diz aquilo, mas o princípio implicitamente vai te obrigar àquilo. E o mais interessante, para finalizar, às vezes a lei proíbe e a gente faz. O Brasil tem muita lei, diferente do sistema americano, em que o que está na Constituição se cumpre. Aqui o que está na Constituição não consegue se cumprir. Não basta a Constituição dizer que o idoso tem que ter um tratamento diferenciado. No Brasil tem o Estatuto do Idoso. Não basta a Constituição dizer que as micros e pequenas empresas têm um tratamento privilegiado. Nós temos uma lei que trata do tratamento das microempresas. Não basta falar que a criança e o adolescente tem que ter um tratamento diferenciado. Tem o Estatuto da Criança e do Adolescente. Tem o Estatuto do Desarmamento, diferente dos Estados Unidos. Então, essa pluralidade de leis no Brasil gera o quê? Uma insegurança jurídica. Gera uma insegurança jurídica. E muitas das vezes gera um conflito. Porque às vezes você tem uma lei autorizando e você tem uma outra lei proibindo. Olha, eu fui do PROCON 2 anos e até hoje eu não sei se um supermercado pode vender carne moída, pré-moída. Porque tem lei que autoriza e tem lei que proíbe o supermercado vender uma carne moída, pré-moída. Quando eu tenho um conflito de leis, é que eu vou dar uma dica para vocês, gestores.
Quando eu tenho um conflito de leis, eu aplico uma técnica que está no artigo 489, parágrafo 3º da Lei 13.105. É a técnica de ponderação. No caso concreto, eu falo, eu aplico essa e não aquela. Eu pondero, porque às vezes você tem uma lei que autoriza, outra lei que proíbe. Você não pode escolher. Em alguns casos, você pode até optar. Por exemplo, se você tem a Constituição e uma lei do município, é óbvio que prevalece a Constituição pela regra da hierarquia, né? Mas nem sempre você consegue aplicar. Às vezes você tem leis do mesmo município. Aliás, eu não sei se vocês são do Estado, os servidores, mas no Estado é muito difícil achar lei. O banco de dados de decreto do Estado, o banco de dados de lei é muito difícil. Às vezes a gente vai no site da Procuradoria para procurar e não acha as leis antigas. As leis antigas não estão dentro dos dados, não estão dentro dos sistemas. Então hoje, essa capacitação contínua, não só a capacitação, mas essa troca de relacionamento, como em ambientes como esse, como em ambientes que nós vamos ter na semana que vem no FESAP, no Fórum Estadual de Saúde Pública. Isso é importantíssimo, a gente trocar experiências, ensinar o outro, aprender com o outro, debater, levar a dor do outro, mostrar como se faz. Trocar essas experiências, casos concretos. E para finalizar, o último exemplo, que o meu tempo aqui é curto, veja, o BRT na época do então prefeito Crivella andava de portas abertas. Era uma coisa, o BRT era sucateado, não tinha ar-condicionado, todos andavam de portas abertas. E os meus fiscais do PROCON foram lá e aplicaram a multa ao BRT, se eu não me engano foi 1.800.000. Só que lembre-se, para eu finalizar, tem 3 critérios que a gente utiliza para aplicar uma multa: a natureza e gravidade da infração, infração leve, pena leve, potencial econômico do infrator e discricionariedade da aplicação da multa. Nem sempre a multa é obrigatória. No caso lá do BRT, a multa era 1.800.000, comprar um ônibus era 1.100.000. O que era mais vantajoso para o consumidor? Eu aplicar a multa de 1.800.000 ou rasgar a multa e determinar que ele comprasse mais um ônibus? Mais um ônibus. Então, nem sempre aplicar a multa é algo mais vantajoso para o usuário do serviço público, naquele caso ali o consumidor. Eles me indicaram aqui que eu estou no fim, é uma exposição rápida, apenas para falar aí que a capacitação é muito importante. Quem sabe o básico, sabe tudo. Sabendo a diferença de Estado, governo, administração, autotutela e essas regras básicas de discricionariedade, a gente vai longe. Agradeço a todos vocês pela atenção e parabenizo também por estarem aqui se capacitando.